Será que Jesus tinha outros irmãos? Bom, isso é o que nós vamos ver hoje com a palavra de Deus. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos responder justamente essa pergunta. Será que Jesus tinha outros irmãos? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Bom, aqui no comecinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, o último versículo do capítulo 1 vai dizer assim pra gente, a respeito de Maria e de José, tá? Vai dizer, e não a conheceu até que ela gerou o seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Essa palavra conheceu, para os judeus, ela tem um cunho bem diferente do que a gente está habituado, tá? A palavra conhecer, sempre que você vê ela na Bíblia, ela está se referindo a uma intimidade. E quando fala de um homem e de sua mulher, está se referindo a uma relação sexual, uma relação mais íntima. Então as escrituras estão falando pra gente que José não teve relação com Maria até que ela concebeu Jesus, para que se cumprisse a profecia que falava que a Virgem iria conceber. Então a gente vê aqui, logo para começar a resposta, de que até que Jesus nasceu, eles não tinham tido relação sexual alguma, tá bom? E nos leva a crer também que após o nascimento de Jesus, isso veio acontecer. E é muito importante a gente deixar isso bem claro, porque caso eles, após o nascimento de Jesus, não tivessem consumado o casamento deles com uma relação mais íntima entre eles, se tornando assim uma só carne, que é o que vai dizer as escrituras pra gente, eles estariam em pecado. Então, sim, José e Maria tiveram relações. Mas será que essas relações tiveram outros frutos, né? Será que eles tiveram outros filhos além de Jesus? Bom, vamos ver o que a própria palavra de Deus nos diz a respeito disso. Então, existem uma série de versículos, de textos bíblicos que confirmam que sim, Jesus teve outros irmãos. E, inclusive, tem textos que falam pra gente quais eram os nomes dos seus irmãos. E um desses textos é o que nós vamos ver agora. Se você puder, confira aí comigo na sua Bíblia. Não acredito no que eu estou dizendo, não. Olha na sua Bíblia aí, eu tenho certeza que você vai achar uma diferençazinha das versões, mas você vai conseguir acompanhar junto comigo. Então, o primeiro texto que nós vamos ver está lá em Mateus 13. Mateus 13, os versículos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde então tem este homem todas estas coisas? Então, nessa porção que a gente acabou de ver, os judeus eles estavam muito intrigados, porque eles ouviam as coisas que Jesus falava e eles se maravilhavam com aquilo. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma parcela deles que ficava um pouco com o pé atrás, ficava refletindo assim, olha, não é esse o filho da Maria? O filho do José? Tipo, a gente não conhece os pais, a gente não conhece de onde ele veio. E os irmãos dele, os irmãos não estão aqui com a gente? Os irmãos, o Tiago, o José, o Simão, o Judas. E, inclusive, essa porção aqui deixa claro que, além destes 4 irmãos, Jesus também tinha irmãs. Só que na época não era muito comum citar o nome das filhas, somente o nome dos filhos. Então a gente não sabe ao certo o nome das filhas, das irmãs de Jesus, tá? Mas ele vai dizer aqui no 56, olha, e suas irmãs não estão todas entre nós? De onde então tem este homem todas essas coisas? Eles começaram a se questionar muito, do tipo, nossa, a gente sabe de onde ele veio e provavelmente eles cresceram junto com Jesus. Então a gente cresceu com ele, a gente conhece ele, só que como pode então ele falar todas essas coisas? De onde vem a sabedoria dele? Então esse é um dos textos que confirma que sim, Jesus teve irmãos e inclusive irmãs também. Olha que legal! O outro texto que nós vamos ver, que também fala a respeito dos irmãos de Jesus, é o texto de Marcos. Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. Então, confirma aí comigo na sua Bíblia. Abre ela aí e veja com os teus próprios olhos que a palavra de Deus fala pra gente. Então, Marcos 6,3 diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão?
E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui deixa pra gente um outro relato muito importante. Jesus, ele era o filho mais velho de Maria e de José. E era muito comum que na época os pais ensinassem aos seus filhos, e principalmente aos filhos mais velhos, a sua profissão. Então, se José era carpinteiro, logo Jesus aprendeu também com José a ser carpinteiro. E o carpinteiro para nós está muito... O que nós sabemos sobre carpintaria, né? Que a gente imagina que Jesus fazia mesas e tudo. Na verdade, não. O carpinteiro na época era tipo o nosso pedreiro de hoje, vamos dizer assim. Ele fazia a construção das casas, até porque as casas eram construídas de maneira diferente do que as nossas casas são construídas hoje, tá bom? Então esse é um outro texto que fala, olha, Jesus não é este carpinteiro. Então, falando de Jesus, ele não é o carpinteiro, o filho da Maria, o irmão do Tiago, do José, do Judas, do Simão, e as irmãs dele não estão aqui com a gente. Então, este também é um texto que confirma que sim, Jesus tinha irmãos, tá? E um outro detalhe muito legal, gente, que eu acho incrível, é que 2 dos irmãos de Jesus também escreveram cartas, e essas cartas estão na Bíblia para que a gente tenha acesso a elas. Eu acho isso maravilhoso. Então nós temos o livro aqui na Bíblia de Tiago e o livro de Judas. E, gente, Judas era um nome muito comum na época, tá? Depois do fato do Judas Iscariotes, o traidor, não se tem mais tanto o hábito de nomear os seus filhos como Judas. Mas até então, na época, era normal. Então, Jesus tinha um irmão chamado Judas, que não é o Judas que traiu ele. Só para vocês saberem, tá bom? Vamos deixar assim aberto. Então, um outro texto que nós podemos usar também, que vai contar um pouquinho a respeito do Tiago, que é o irmão de Jesus, e dos outros irmãos, né, de Jesus, é o texto de Atos, capítulo 1, os versículos 13 e 14. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, abre nessa parte, Atos 1, versículo 13 e 14, vai dizer assim: E entrando, eles subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Esse Judas, irmão de Tiago, já não é mais o Judas Iscariote, está falando do Judas, o irmão do Tiago, que é irmão de Jesus, tá bom? Todos estes continuavam unanimamente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então aqui também vai falar pra gente que quando ocorreu o fato da crucificação e tudo, eles receberam de Jesus a orientação para eles irem a Jerusalém e aguardarem lá. Então, o fato, né, que depois foi o Pentecostes, vamos dizer assim, que é onde foi o Espírito Santo derramado sobre eles. Então, até que este fato aconteceu, eles estavam lá, unanimamente em oração. Isso aqui é muito lindo, gente. Estavam unanimamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, aqui também é um texto que confirma pra gente que sim, Jesus tinha irmãos. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos livros escritos pelos irmãos de Jesus, os livros de Tiago e de Judas. Os dois, ambos, estão bem no finalzinho da Bíblia. Então, se você não sabe se localizar aí, é só abrir lá no finalzinho e procurar que logo você vai encontrá-los, tá bom? Então, o livro de Tiago. Aí você pode me perguntar, tá, Paloma, mas por que o livro de Tiago, eles acreditam que foi o irmão de Jesus e não um dos discípulos de Jesus que se chamavam Tiago também? Vou te responder isso agora, tá bom? Acredita-se que foi realmente o irmão de Jesus, porque, primeiro, um dos discípulos chamado Tiago, ele morreu, tá? Ele morreu no ano 44 depois de Cristo. Então, não havia sido escrito ainda livros até então. Então, como ele morreu, vamos dizer, supostamente novo, ele morreu 14 anos depois da crucificação. 14? Ó a matemática faltando. 33, 44... 11 anos depois... 11 anos depois
da crucificação de Jesus, então até então não era possível que tenha sido ele, porque obviamente ele morreu muito novo, né? E inclusive ele morreu perseguido. Mas aí tá, tem um outro Tiago, o Tiago, filho de Alfeu. Não existe relatos algum que confirmam que Tiago, filho de Alfeu, tenha escrito qualquer livro, tá bom? Então, também não. E só sobra para nós a opção de que foi o Tiago, o irmão de Jesus. E aí eu vou deixar aqui vários versículos que vão falar a respeito de Tiago, irmão de Jesus, que ele também ficou conhecido posteriormente como Tiago, o Justo. Então, o livro de Tiago, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, e óbvio você tem, né? Então, aproveite para ler Tiago. Ele é bem marcante, bem intrigante e mexe em muitas questões que para nós precisam ser realmente melhoradas. Então, uma das primeiras coisas, né, um dos primeiros versículos aqui em Tiago 5, ele vai falar: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então aqui Tiago está falando para a gente, se você está com falta de sabedoria, se este, no seu caso, é a sua situação, se você está com falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus dá a todos que o pedem liberalmente. Porém, peça com fé, não hesitando, porque aquele que hesita é parecido com a onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Então, quando a gente pede algo para Deus não tendo fé, e no caso aqui sabedoria não tendo fé, duvidando de que Deus é realmente capaz de nos dar, ele não vai nos dar, tá bom? Então peça com fé. Então o livro de Tiago é um livro maravilhoso, e aqui sim está se referindo a Tiago, o irmão de Jesus. E um outro livro, que é o livro de Judas. O livro de Judas é bem facinho de você encontrar na sua Bíblia. Ele é um livro antes do livro de Apocalipse. Então ele é bem pequenininho, se você não tomar cuidado, você passa por ele porque é uma página só. Bom, na minha Bíblia é uma página só, né? Na sua, não sei quantas páginas são. Mas o livro de Judas aqui é também um livro muito bom, muito legal. É um livro curtinho, como eu falei, é uma carta curtinha. E uma coisa que eu acho muito legal aqui, que tanto Judas quanto Tiago, após a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, eles não se comportaram mais como sendo aqueles irmãos incrédulos, porque tem textos que vai falar que os irmãos não acreditavam nele. Eu vou deixar inclusive esse texto aqui para você. Então, antes de Jesus ser crucificado, passar 3 dias, ter a ressurreição, e ele ascendeu aos céus, os irmãos dele, os próprios irmãos dele, não acreditavam nele. Então, olha que coisa. Então, se você... Isso é muito comum a gente ver, né? E Jesus vai falar várias vezes que um profeta não é exaltado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria parentela, da sua própria terra. Então, os próprios irmãos dele, as pessoas que cresceram com ele, não acreditavam nele. Vou deixar esse texto aqui para você conferir depois aí na sua Bíblia, tá bom? Então, depois que todas essas coisas aconteceram, que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, Tiago e Judas creram nele, e eles já não se portavam mais como sendo aqueles irmãos incrédulos. Eles já se referiam a Cristo, a Jesus, como sendo um Senhor. E eles falam, eu acho isso muito lindo, né? Vai falar aqui em Judas 1, e em Tiago 1 também é assim, vai falar assim: Judas, o servo de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso, Judas, o servo de Jesus Cristo. É reconhecendo mesmo o irmão dele como sendo o Cristo, o Santo, o Senhor dos Senhores. Isso é maravilhoso, gente. E aí ele continua: Judas, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, àqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Então esse é o primeiro versículo da carta de Judas aqui. Então ele está se referindo aos santos, né? Às pessoas que creram, aos cristãos. E ele vai falar que é Judas, servo de Jesus Cristo, mas irmão de Tiago. Então se Tiago é irmão de Jesus, Judas é irmão de Tiago, logo Judas também é irmão de Jesus.
tá bem? Bom, esses foram alguns dos textos para mostrar para você que sim, Jesus tinha irmãos e irmãs. E é muito importante que a gente tenha clareza das escrituras. Então, sempre que você tiver alguma dúvida a respeito de algo, vá à própria palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar pra gente, o apóstolo Paulo vai dizer que ela é o poder para a salvação e transformação de todos que creem. Então, se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma questão, vá, recorra à palavra de Deus, que eu tenho certeza que aqui você encontrará todas as respostas para suas dúvidas, tá bem? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe muito vocês e tchau, até o próximo vídeo.